Olá, querido bisurado, como você está? Espero que bem. Eu sou o professor Glauber Fraga, o seu professor de português, e hoje vamos estudar um tema muito importante, mais um termo essencial da oração. Na aula passada, você estudou o sujeito, né, e os tipos de sujeito, e hoje nós vamos aprender o predicado e os tipos de predicado. Matéria fácil, matéria tranquila, né? Eu vou passo a passo aqui para demonstrar que, né, você vai entender com bastante tranquilidade essa matéria. Veja o slide. O que é o predicado? Né? Primeiramente, vamos entender o que é o predicado. O predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Tá? Então já entendemos o que é o sujeito e agora vamos entender o que é o predicado. Veja os exemplos do slide. Maria comprou uma calça. Quem comprou uma calça? Maria. Maria é o sujeito. O restante aqui, ó, comprou uma calça, é o predicado, ok? A calça foi comprada por Maria. O que foi comprada por Maria? A calça é o sujeito, todo o restante foi comprada por Maria, é o predicado. E por fim, Marcos chutou o poste. Quem chutou o poste? Sujeito Marcos, sujeito simples, chutou o poste, é o predicado, tá? Então, importante, veja que encontramos o verbo dentro do predicado. Então, a parte verbal da oração, ela vai ficar dentro do predicado. Informação muito importante, beleza? E aí, a gente vai aprender agora os 3 tipos de predicado. São só 3, tá? Muito tranquilo, muito fácil, bem assim, razoável de gravar, né? Deixar aí fixado na sua mente, tá? Então existe o predicado nominal, tá? O nome te ajuda a entender o porquê, né, do predicado ser nominal. Existe o predicado verbal e o predicado verbal nominal ou verbo nominal, tá bom? Então comecemos agora pelo predicado nominal. Tá? O próprio nome te ajuda a entender esse predicado. Ele tem por núcleo um nome, tá? Um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome, ok? Veja os exemplos do slide. Pedro é esforçado. Pedro é esforçado. O menino continua sonolento, ok? Foco aqui nos 2 exemplos. Pedro é esforçado. Veja que a parte significativa, a parte mais importante desse predicado é um nome, sim. Esforçado aqui é um adjetivo, né? Função sintática de predicativo de sujeito, tá? Segunda frase, o menino continua sonolento. Sonolento é a mesma coisa, tá? A parte mais importante do predicado aqui é um nome, por isso predicado nominal, certo? Sonolento, morfologicamente, é um adjetivo, sintaticamente aqui na frase, na oração, predicativo do sujeito. E aí cuidado com a pegadinha, tá? Ana anda preocupada, tá? Geralmente, né, o verbo andar é um verbo de ação, certo? É um verbo de ação. Aqui, nesse contexto específico, ele não está sendo empregado como verbo de ação, beleza? Ele está sendo empregado como verbo de ligação. Está dizendo que a Ana está preocupada, ok? Tranquilo? Então aqui, anda é um verbo de ligação. O predicado aqui vai ser um predicado nominal, porque a parte mais importante é preocupada, sim. Morfologicamente, preocupada é um adjetivo, sintaticamente é um predicativo do sujeito, tá? Então, se você conhece um pouquinho mais, né, entende um pouquinho mais de gramática, você já percebeu que o predicado nominal ele sempre vai ter um verbo de ligação, ok? Sempre, sempre, sempre verbo de ligação e sempre, sempre, sempre predicativo do sujeito, tá? Veja o slide, note que o predicado nominal possuirá sempre, tá?
sempre um verbo de ligação. O que é verbo de ligação? Ser, estar, andar, permanecer, continuar, ficar, parecer, tá? Nesse predicado, sempre haverá um predicativo do sujeito. Se ficar na dúvida se é VL, né, se é verbo de ligação ou não, substitua o verbo por ser ou estar. Vou voltar ao exemplo aqui, né, que eu apresentei para você. Ana anda preocupada. Eu consigo substituir o verbo andar pelo verbo ser ou estar, certo? Ana está preocupada, ok? Ou Ana é preocupada, tranquilo? Consegui fazer a substituição, logo o verbo andar nesse contexto é um verbo de ligação, tá? Muito tranquilo, né? Muito fácil mesmo. E aí o predicado verbal. Se no predicado nominal a parte mais importante é um nome, no predicado verbal a parte mais importante vai ser? Isso mesmo, vai ser um verbo. Muito bom, tá? Então, o predicado verbal exprime um fato, um acontecimento ou uma ação. Esse tipo de predicado tem por núcleo um verbo, acompanhado ou não de outros elementos, tá? Veja o exemplo do slide que vai ficar tranquilinho de entender. Exemplo, o político morreu, tá? Perceba que é um predicado muito pequeno, formado somente pelo verbo, uma palavrinha só, tá? Então, por isso, predicado aqui, ó, verbal, tá? Predicado verbal. Por quê? O predicado verbal ele é composto por verbos significativos, verbos dotados, né, de noção semântica, de valor semântico, ok? Diferente dos verbos de ligação, que são verbos vazios ou quase vazios de valor semântico, tá? Outro exemplo, a criança encontrou o farelo, ok? Então aqui encontrou o farelo é o predicado, encontrou é o núcleo do predicado, por isso predicado verbal, tá? Nesse tipo de predicado, obrigatoriamente, veja o slide, haverá um verbo de ação, um verbo significativo, tá? Bacana? Muito tranquilo. Já o predicado verbal nominal ou predicado verbo nominal vai ser a fusão dos dois exemplos aí, dos dois tipos anteriores, né, que nós acabamos de estudar, ok? Possui dois núcleos, um núcleo que é verbal e outro núcleo que é nominal, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Veja o exemplo. O trem chegou atrasado. Chegou atrasado é o predicado. Perceba que chegou é um verbo aí de ação, tá? Chegou é um verbo de ação, é um verbo carregado aí de valor semântico, por isso é um núcleo do predicado. E atrasado também é um núcleo do predicado, ok? Tranquilo? E perceba que atrasado é um predicativo de sujeito, que se refere aí ao sujeito, se refere a trem. Então sempre que tivermos, né, essa estrutura de verbo, de ação, com predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, haverá um predicado verbo nominal ou predicado verbal nominal, tá bom? Segundo exemplo, Carlos chegou estressado. A mesma coisa, estressado se refere a Carlos, que é o sujeito, né? Então estressado é o predicativo do sujeito, chegou é um verbo aí dotado de valor semântico, né? É um verbo de ação, também é núcleo. Se eu tenho dois núcleos, um núcleo verbal, outro núcleo nominal, eu tenho o predicado verbo nominal, tá? Então veja o slide. Nesse predicado haverá um verbo de ação, já falei para você, e um predicativo do sujeito ou do objeto, já falei para você, tá? Caso você fique na dúvida, coloque antes da qualidade a expressão e ele estava ou e ela estava. Macete, tá? Bizu para você. Se for possível encaixar, o predicado é verbo nominal.
Vamos aplicar nos exemplos anteriores, tá? Vamos lá, veja o slide. O trem chegou atrasado. Bacana? Vou tentar usar o macete aqui. Fiquei na dúvida. Atrasado, ele é predicativo? Não sei. Então eu vou tentar encaixar o macete, tá? Se eu conseguir encaixar, eu vou ter um predicado aí, verbo nominal. O trem chegou e ele estava atrasado. Consegui encaixar o macete. Consegui fazer aí, né, usar o bizu que eu passei para você, certo? Então aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Bacana? Segundo exemplo, Carlos chegou e ele estava estressado. A mesma coisa, consegui utilizar o macete. Se eu consigo utilizar o macete, logo eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Então veja os exemplos abaixo, confira aí o slide. Comi um almoço mineiro. Então vamos tentar usar aí o bizu que eu passei para você. Comi um almoço mineiro. Comi um almoço e ele estava mineiro? Não funcionou. Não funcionou. Logo aqui eu tenho um predicado verbal. Por quê? Só tenho um núcleo. Comi. Bacana? Fácil, bem fácil. Comi um almoço quente. Comi um almoço e ele estava quente. Consegui utilizar o macete. Logo, o predicado é verbo nominal. Muito bom. Encontrei-o tristonho. Encontrei-o e ele estava tristonho. Também consegui utilizar o macete. Logo, predicado verbo nominal. Tranquilo? Então vamos recapitular, né, aquilo que vimos. Aula fácil, aula tranquila, aula simples, tá? O conteúdo aí foi dado para você acertar na sua prova. Recapitulando, nós vimos o que é predicado. O que é o predicado? É tudo aquilo que se diz, né, ou que se refere ao sujeito. Bacana? Então você vai buscar o sujeito, vai marcar o sujeito, tudo que sobrou vai ser o predicado, tá? Predicado nominal, ele tem por núcleo um nome, o próprio nome do predicado diz, então predicado nominal. Esse nome ele pode ser um substantivo, adjetivo ou pronome. Predicado verbal, o núcleo vai ser um verbo, tá? Vai ser um verbo. E o predicado verbo nominal, nós teremos aí dois núcleos, um núcleo verbal e outro núcleo nominal, tá? Aí você me pergunta, professor, como é que isso pode cair em prova, tá? Geralmente cai em prova, tá? É uma matéria aí que análise sintática, né, os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios, geralmente eles são muito cobrados em prova. Por quê? Porque é uma aula, né, uma matéria que gera dúvida para o aluno, tá bom? Então veja o slide aí, vamos tentar resolver essa questão juntos. Bacana? Vamos lá. Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo, tá? Os alunos foram informados da situação, tá? Os alunos foram informados da situação. Bacana, vamos lá. Os candidatos saíram da sala confiantes, tá? Vamos tentar utilizar aqui o macete nessa aqui, ó. Os candidatos saíram da sala e eles estavam confiantes. Então a gente chega à conclusão que é predicado verbo, né? Verbal nominal, verbo nominal. Então a gente já chega à conclusão aí que a segunda frase, né, a segunda oração, o predicado é um predicado verbo nominal, tá? Então a gente já consegue eliminar aí pelo menos a letra B e a letra D. Bacana? Excelente. O professor parece despreocupado. O professor parece despreocupado. Parecer aqui, ó, o verbo parece é um verbo de ligação, certo? É um verbo de ligação. Despreocupado é um predicativo do sujeito que se refere a professor. Aqui o predicado é um predicado nominal, tá? Predicado nominal. A gente ficou em dúvida entre a letra A e a letra C, já temos a resposta, né? A primeira é predicado verbal,
tá? A segunda, predicado verbo nominal. E a terceira, predicado nominal. Bacana? Resposta certa, resposta correta. Uma questão simples. Simples porque você entendeu o conteúdo, né? Percebeu que é um conteúdo fácil, tá? Para quem não estudou, se torna uma questão difícil, tá? Mais uma questão. Observe a frase e assinale a alternativa correta. Meu avô está tranquilo, tá? Meu avô está tranquilo. Percebemos aí de cara, né, um verbo de ligação, né, o verbo estar, conjugado aí na terceira pessoa do singular, certo? E tranquilo é um predicativo do sujeito, né, aquele termo que está dentro do predicado, sim, e se refere ao sujeito, tá? Então fica na cara que o nosso núcleo aqui ele é tranquilo, né? O núcleo é a palavra tranquilo, o nome tranquilo, e aí sabemos que é um predicado nominal. Já fizemos toda a interpretação da oração, da frase, certo? Agora vamos aplicar lá na questão. Vamos lá. Está tranquilo é um predicado verbal? Não. Onde está é verbo de ação. Letra A não é. Está tranquilo é um predicado nominal. Beleza. Até aí tudo bem. Onde está é verbo de ligação. Excelente. E tranquilo, predicativo do sujeito. Já encontramos a resposta, letra B. Tá? Vamos ler as demais opções por desencargo de consciência. Tá? Está tranquilo é um predicado verbo nominal? Não. Onde está é verbo de ligação. E tranquilo é predicativo do sujeito. Então a questão está com problema aqui, ó. Alternativa. Está tranquilo é um predicado verbal, onde está é verbo de ligação. Não, então aqui já encontramos a resposta. A resposta é a letra B, B de bombom, tá? B de bombom. Mais uma questão. Identifique a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Então tá pedindo pra gente aí, ó, veja o slide, o predicado verbo nominal. Luan é muito inteligente, o aqui, né, é um verbo de ligação, logo inteligente é um núcleo, logo aqui o predicado é nominal. As crianças estão felizes, a mesma coisa, é um predicado nominal. Estão é verbo de ligação, felizes predicativo do sujeito, sim. Felizes é o núcleo nominal, logo é predicado nominal. Maria chegou cansada. Vamos usar o macete que eu passei para você, que é muito importante. Maria chegou e ela estava cansada. Correto. O macete, o bizu funcionou. Se o bizu funcionou, você acertou. Bacana? Então, resposta aí, letra C. Tá? O professor de matemática faltou. Faltou o predicado. Sim, predicado o quê? Predicado verbal. Resposta letra C. Acertamos, né? Acertamos aí felizes, né? E mais uma questão para a gente, né, encerrar a nossa aula. Qual é o tipo de predicado da oração? A microcefalia não é uma doença nova. A microcefalia não é uma doença nova. Então aqui o é verbo de ligação. Toda vez que a gente encontra o verbo de ligação, fica fácil demais identificar qual tipo de predicado, né? Então, predicado nominal, certo? A resposta aí é a letra A. Letra B está dizendo que é predicado verbal. A C é predicado verbo nominal. Letra D, predicativo do sujeito. Letra E, predicativo do objeto. Então, letra D e letra E nem fazem sentido, tá? Resposta é letra A. E aí, para terminarmos a nossa aula, aquela reflexão filosófica bem bacana, né, que gostamos bastante e que faz referência à aula que foi ministrada, tá? Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Não se esqueça. E aí, nessa oração, né, são termos essenciais da oração, é o predicado,
correto? É o predicado. O são aqui é verbo de ligação, certo? Logo, nós temos aí somente um núcleo, que é um núcleo nominal, tá? E aí, a conclusão que esse predicado aqui é um predicado nominal. Bacana? É isso aí, espero que você tenha gostado da aula, tenha fé, foco e disciplina. Muito obrigado.